Deus abençoe todos vocês, meus queridos irmãos. Tô com mais esse vídeo aqui, meus irmãos, tá? Para falar sobre esse aviso às igrejas, tá, meus irmãos? E a palavra de Deus fala, tá? Em Gálatas, tá? 5:19, fala assim: ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, isso é muito sério, né? Então, mas quando a gente nasce do Espírito Santo de Deus, quando a gente se batiza com o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus que nos batiza com o Espírito Santo de Deus, né? Então, daí a gente passa a ter outro comportamento, outras atitudes, meus irmãos, tá? Então, como diz assim, ó, mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, felicidade, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Então, quando a gente nasce de Deus, a gente o que quer dizer crucifica? O que quer dizer isso? A gente abre a mão das nossas vontades que a gente fazia outra hora e passa a ter outras atitudes, né? Se a gente mentia, para de mentir, né? Porque a mentira, ela nos separa de Deus. É um pecado sério, né? A mentira, se nosso Deus é o Pai da verdade, né? Como a palavra fala, em verdade, verdade vos digo, né? Então, como a gente pode ser filho de Deus mentindo? Então a gente tem que parar de mentir, né? E como a gente nasce do Espírito Santo, a gente deixa de falar palavras torpes, né? E passa a falar palavras, né, que edificam, né? E quando a gente também nasce do Espírito Santo de Deus, larga as velhas atitudes, né? Se a pessoa fuma, para de fumar, mente, para de mentir, né? Falava outra hora palavrão, deixa de falar, né? Porque essas atitudes nos afastam de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, assim, ó, mas quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente passa a ter esse fruto do Espírito Santo, né? Como diz aqui, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne, as suas vontades, né? Com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, né? Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros, que também não esse sentimento também não é do Espírito Santo de Deus, tá, meus irmãos? Em Efésios diz assim, ó, a salvação pela graça, Efésios 2, tá? Diz assim, ó, aqui Efésios 2 fala assim, ó, 1, 2, 3. Começa aqui do 2, tá? Vamos ler aqui. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que significa isso? Que quando a gente nasce do Espírito Santo, é como a gente morresse, né? Por nossos velhos costumes, tá? As coisas que a gente fazia outra hora, a gente deixa de fazer. Mortos dos vossos ofensas e dos vossos pecados, tá? Em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, tá? Segundo o príncipe das potestades do ar, que é o próprio inimigo, tá, meus irmãos? Do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, tá?
Então as pessoas quando andavam outra hora com a vontade do mundo, do curso deste mundo, né? Que eram filhos da outra hora da desobediência, né? Mas quando a gente nasce do Espírito, meus irmãos, a gente passa a ser filho de Deus, tá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, tá? E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tá? A salvação, meus irmãos, ô glória, tá? Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, nem não vem de nós, tá? É dom de Deus, tá, meus irmãos? É dom de Deus. Nem vem das obras para que ninguém se glorie, tá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, meus irmãos, tá? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Então isso é muito forte, meus irmãos, tá? Então essa palavra que eu tenho para as igrejas, que é tempo, né, agora, da gente fazer o quê? Essas boas obras, tá? Essas boas obras, tá? Que Deus preparou para que andássemos nelas, tá bom, meus irmãos? Esse é o recado que a gente tem para as igrejas, para que a gente venha fazer as boas